Tanto que, dentro desse sistema, faz super sentido o Verstappen sair nesse momento. Nesse momento. Porque o carro de 2026, a Red Bull pode ter falado, ó, Max, tudo bem, tudo tranquilo, um carro novo, a gente vai começar do zero. Vamos ver o que acontece. Talvez não pede mais tanto feedback do cara, porque é um carro muito novo. A gente sabe que isso aconteceu com a Mercedes, né, entre 2021 e 2022, que o Hamilton chegava lá falando, olha, eu queria que o carro fizesse isso, e a Mercedes... Eu não falo nada, né? E aí vai fazendo o carro... Aí frustrou ele pra caramba. E frustra o cara. Então talvez o Verstappen tá vendo isso acontecendo, tá vendo? Ó, o motor é ruim. A equipe parou de ouvir meu feedback. Estão fazendo o carro lá por eles. Eu vou cair fora. E do outro lado tá o Toto Wolff. Se o Toto Wolff chega na mesa falando o seguinte, Verstappen, deixa eu te contar um segredo. Ó, caiu uma moeda aqui, ó. É tua? Ó, o nosso carro, o nosso motor tá super bem. Não vai ter essa parada aí de diminuir marcha na reta, não. A gente vai arrepiar o pelego em 2026. Vai ser igual 2014. Tu quer? Você iria. Eu iria. É claro, né? De graça. Pô, é óbvio que eu vou guiar esse carro, né? Então, eu vejo cada vez mais essa possibilidade da Red Bull falar, vamos focar no carro de 2026, e isso pode já estar acontecendo e ser um dos motivos do Verstappen falar, não, eu vou cair fora. E até a calma dele depois do acidente com o Kimi Antonelli me surpreendeu. Confesso que ele, depois do acidente, eu achava que ele ia subir no pescoço do menino, fazer alguma coisa ali mais revoltada ali, que ele fez muito do mesmo também, né? É sempre bom lembrar. Também, as declarações dele depois da corrida vão nessa linha. É quase um meia-culpa no início da carreira dele. É karma, meu amigo. Karma volta. É isso aí. Mas uma coisa que eu tava pensando, quanto que um final de campeonato desastroso da Red Bull também não contribui para uma saída. Porque assim, enquanto a Red Bull mantém um carro ali que permita ele brigar por pódio, pelo menos, talvez haja uma ilusão. Embora eu ache que o projeto de 2026 vá ser o aspecto mais determinante da escolha dele, mas como é que você abre mão do que tá rolando agora em prol de um 2026 que se anuncia ruim também, entende? É um trade-off ruim para a Red Bull em absolutamente todas as perspectivas. E agora, com o campeonato do jeito que tá, realmente é muito difícil de você reverter a situação de tabela, né? O Verstappen tá quantos pontos atrás? Se puder dar uma olhada, ele estacionou nos 150 e tantos que ele tinha. É mais de 40, eu acho, hein? Então... O Verstappen 155, Piastri 216. É muita 45 diferença. mais 16, 61 pontos. Mas o que eu fico pensando é isso, se o Verstappen começar, sei lá, chegar em 10º na próxima corrida, aí que não tem salvação mesmo, entendeu? Porque ele vai ficar pé da vida já, não em 2026, entende? E se as coisas ainda estão em desenvolvimento, se realmente Toto Wolff atua para ter o Verstappen ano que vem... A única coisa que assim, basicamente, talvez... é um abrir a porta da casa e o outro chama vem pra cá. A única coisa que eu questiono dessa tática persuasiva do Toto Wolff é que talvez o Verstappen faça a seguinte ponderação. Beleza, o motor vai ser bom, mas e o carro? Porque assim, a Mercedes não acerta o carro desde 2021. E o carro do ano que vem é uma loucura, né? Pode dar muito certo, pode dar muito errado. Pode pegar o Williams, se citou 2014. A Williams, em 14, estava como a segunda força por causa do motor, mas vai que ela acerta o carro com o motor da Mercedes em 26. Até a Alpine, né? Talvez o Briatore decidiu isso daí, porque a parada do Briatore também faz toda... Sabe quando você vê um monte de fumaça saindo de um lugar? Aí você fala, tem fogo ali, né? Sim. Quando a Alpine... Olha só que loucura. A Renault, ela ficou tão brava com a Renault que ela decidiu se separar da Renault. E aí o que acontece? Ela muda o nome do time de Renault para Alpine, que é uma marca também da Renault, mas assim... É outra coisa. Quem aí no mercado sabe que a Alpine é da Renault? No Brasil as pessoas não sabem o que é. A gente teve que pedir explicações aqui pro pessoal do Motor 1 na época. Então. E aí eles decidem andar com o motor Mercedes. Aí já tem Alpine e Mercedes, tipo o Sauber Ferrari. BMW Ferrari, né? Que aconteceu lá em 2010. Alfa Romeo... Mas é que Alfa Romeo e Ferrari ainda tem um vínculo. Isso, BMW, Sauber, Ferrari era a dose. É loucura, né? Então, quando o Briatore, um cara que a gente sabe que, número 1, sabe tudo que tá acontecendo lá dentro, né? Mesmo afastado, agora dentro, então, de volta, aí ele decide ir pra cima do motor Mercedes. Tem coisa aí. Pessoal falando que o motor Mercedes tá super bem no dinamômetro. Tem coisa aí.
o Verstappen falando que tudo que ele viu no simulador com relação ao carro 2026 é ruim. E aí, meu amigo, é ruim? Não é o simulador da Fórmula 1, é o simulador da Red Bull. Isso, sabe? Tem alguma coisa ali no meio do caminho. Então, cara, meu, é uma loucura. Red Bull, acho que a melhor coisa a se fazer é pensa, foca em 2026 para ver o que se consegue fazer com esse carro. Aí você já tem que dar uma outra dica. Vai conversando com os pilotos aí à disposição no mercado, porque... E uma coisa importante. A Cadillac, tudo indica que eles ainda não anunciaram os pilotos por causa desse movimento da Mercedes. Tudo indica isso, né? Porque, assim, quem que vai sair na Mercedes? O Russell não tem contrato. O Antonelli tem contrato de múltiplos anos. Mas tem assim, que ter aquela opção exercida, né? Pô, você tendo o George Russell, que é um cara que tá fazendo um 2025 inacreditável. Melhor temporada da carreira dele. Né? Já ganhou corrida, né? Ganhou. E eu acho que não tem uma corrida ainda no ano. Tem uma que ele abandonou, né? Mas normalmente quando ele termina a prova, ele fica entre os 5 primeiros. E... Mônaco, né? Que ele abandonou. E ele chegou a abandonar em Mônaco? Ou não pontuou só? Não, ele... Dá uma olhadinha aí. Dá uma olhada. Memória é uma... A minha também é terrível. É engraçado, né? Às vezes eu não lembro quem ganhou a corrida da semana anterior, assim. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas, quem que sai de ali? Se for o Russell, é um nome pra Cadillac, cara. Em Mônaco ele não pontua. Ele não pontua. Ele é 11º. Mas eu acho que aconteceu alguma coisa com o Russell naquele dia. O 11º dele em Mônaco é esquisito também, né? Talvez ele não passou. A classificação. A classificação. Foi 14º e o Antonelli 15º. Isso. Mercedes errou a classificação. Então é um nome no mercado que chama muito a atenção, talvez não só da Cadillac, mas talvez uma Red Bull da vida, vai saber. Fala-se da própria Aston Martin, tá interessado no Russell, não sei pra vaga de quem, né? Então, e tem essa parada aí na Aston Martin também, que o Stroll parece que, né, tá chegando no limite dele. Espero que sim, com todo respeito ao Lance Stroll, mas... Vai curtir a vida. Falou-se, né, desculpa te interromper, mas falou-se da possível oferta que a Aston Martin fez para o Max Verstappen, né? Você tendo Verstappen e Alonso numa mesma equipe, absolute cinema, né? Total. Seria inacreditável. O Verstappen com a possibilidade de ir na Mercedes. O que a Mercedes faria? Colocar o Verstappen com o futuro Verstappen, né? Tipo, Verstappen e Antonelli, Verstappen e Russell. Senhora dupla, né? Total. Ele indo parar na Cadillac, o Russell. Aí é questão de aposta. Total. Né? Motor aposta Ferrari. Total. Motor Ferrari. Que dizem não estar no nível do da Mercedes, né? O motor GM entra em 2029, né? É 29, eu acho. Então, ou 28 ou 29. De qualquer forma, uma aposta, uma equipe nova, totalmente tem que fazer um acordo de longo prazo para poder colher. Não adianta nada, ele vai ficar lá. E eu vi um cara, o nosso cara tava... Ele diz, né, nesses fóruns aí, ele diz que ele trabalhou numa equipe de Fórmula 1 e que ele achou a escolha do Graham London, né, a pior possível para Cadillac. O chefe da Cadillac. O chefe da Cadillac. Vai ser o chefe de equipe, né? Literalmente. Então, vamos ver o que vai acontecer no mercado, mas com certeza está todo mundo esperando ver qual vai ser a decisão do Verstappen e a escolha da Mercedes, né? Porque o Russell, super piloto, e tá com o contrato aberto. Mas vocês veem a possibilidade de ser Verstappen e Russell? Pra mim, inviável. Não, isso não faria sentido. Se eles contratarem o Verstappen, vai ser... O esforço... Tchau pro Russell. Por que vocês acham isso? Porque... Eles não vão abrir mão do Antonelli agora. Não faria... Todo o esforço que foi feito em cima do Você tendo o Verstappen, teoricamente, você não precisa ter o Russell. Não sei se eu me fiz entender. Porque você já tem um cara que é líder de projeto super talentoso. E tem um outro cara lá que é o projeto do futuro. Então... Fora o fato de que o Verstappen e o Russell não se dão bem, né? Mas isso não é problema do Toto Wolff também. Claro que a gente sabe que a Mercedes tem esse problema essa filosofia de não repetir Rosberg e Hamilton de novo, né? Só que, na minha cabeça, rola um segundo cenário, que é diferente do de vocês. Pode não fazer sentido nenhum, digam pra mim. Que seria a Mercedes ter Verstappen e Russell, esses dois pilotos, né? E dar um jeito no Antonelli. Colocar o Antonelli no mercado em alguma outra vaga. Qual?
Então, faz sentido por um único motivo na minha cabeça maluca, que é de rodar um pouco mais o Antonelli em experiência dentro da categoria. Só que eu não acredito que isso aconteceria. Por quê? Porque o Toto Wolff já falou pra todo mundo que o Antonelli é o big deal, né? É um novo Verstappen, é o cara... Inclusive, todo mundo falou aqui, ele vai pra cima e ele contrata o Antonelli, né? Ele não é nem contrata, ele sobe o Antonelli. Promove. Né? Promove o Antonelli pra não perder o Verstappen, né? Porque ele perde o Verstappen... O novo Verstappen. É, o novo Verstappen, porque ele perdeu o Verstappen de uma forma muito parecida. É a única parada que não faz sentido. Mas, na minha cabeça, eu penso que o Antonelli poderia ir para uma outra equipe para ganhar experiência, como se fosse um... Eu concordo, só que agora já... O prejuízo já tá contratado. Né? É, então. Tipo, sei Ele lá. fazer uma temporada na Mercedes pra depois ir pra Williams... Não faz sentido nenhum. Eu acho que E não na tem cabeça vaga, do né? Toto... na Williams não tem vaga. Na cabeça do Toto isso faz sentido e eu concordo com esse raciocínio. O problema é que o Antonelli aceitar isso Antonelli na agora. Alpine? O que eu acho que tá claro é que o Toto Wolff, ou Wolff, tem um plano, né? O cara tem um plano. Ou alguns. Eu acho que ele tem uns 3 Ali. ou 4. É. Mas esse raciocínio do Antonelli foi interessante, porque no ano passado, quando se falava de quem seria o substituto do Hamilton, a possibilidade de alocar o Antonelli na Williams, na época ainda havia essa vaga à disposição, né? Ela mal foi cogitada pelo Toto Wolff. Ele bancou direto, sim. Porque havia muito bafafá, né? Do quem sabe contratar o Sainz pra vaga do Hamilton, quem sabe contratar o Alonso, ele foi direto no moleque. Então eu acho que realmente quem vai ser o defenestrado nesse cenário de contratação do Verstappen vai acabar sendo o Russell. Isso é muito louco porque que temporada que o Russell tá fazendo. Tipo, depois Agora, do melhor ano dele, ele fica sem a vaga. Eu acho difícil também, mas nessa condição que vocês colocaram o Antonelli, não dá pra imaginar o Russell nesse papel? O Russell ir pra Alpine Não, acho que não. com o motor Mercedes. Acho que o Russell virou um trabalhador primeira- sênior demais pra isso. É a primeira prateleira total, né? Ele não é júnior mais. A gente não é lembra- nem pleno, ele é sênior já. O Sainz, quando vai pra Renault, ele tinha contrato com a Red Bull? Ainda tinha, né? Acho que tinha. Depois Tinha uma que ligação. quebra. Seria algo parecido. É que o Sainz nunca foi piloto da Red Bull, né? Ele era Toro Rosso, Red Bull Racing. Eu acho que o convencimento. O Russell já é entendi. da equipe principal, Entendi. entendeu? Eu acho que fica mais, mas eu acho que fica mais fácil realmente convencer o Antonelli e a família do que o Russell. Eu acho que nessa altura do campeonato não se se convence nenhum dos dois. Eu acho que seria até meio menos desrespeitoso Sim. pro Russell. Mas também o Russell sempre foi o cara ali protegido do Toto Wolff a vida Então, inteira. sabe uma coisa que... Vai rolar uma quebra de confiança se Confiança? Acho que já rolou essa quebra de confiança sob certo aspecto. Porque a negociação tá muito clara que tá rolando. E talvez já tenha quebrado a confiança pelo ponto do... Eu tô fazendo uma super temporada, o cara não veio aqui fechar contrato comigo ainda? Porque assim, contrato a gente sabe, pode estar em negociação ali no meio do caminho, né? Mas dá a impressão que é só uma questão de caneta mesmo. O contrato tá pronto, vamos assinar ou não. Querer. Exato. Eu não sei se Porque é o isso. salário já deve estar conversado. Tem uma coisa, eu vou citar aqui a minha amiga, a Juliana Serrazoli. Ela, todas as vezes que eu falo do Russell pra ela tem uma reação muito engraçada. E que ela diz que é meio do paddock, assim, da Fórmula 1. Que o Russell não é visto como um piloto de ponta pela Mercedes. E aí eu fico pensando, por quê? O que acontece? Por que a Mercedes não encara o George Russell como um piloto de ponta? Parece que é uma coisa meio interna, né? E, de novo, a parada da fumaça subindo. Tem essa fumaça subindo já há algum tempo, e agora com esse lance do Verstappen, a fumaça fica mais escura. Tem alguma coisa ali. Tem algo que a Mercedes não vê no Russell. E é muito curioso, porque vocês acreditam que o Russell não pode ser campeão mundial? Não, acho que pode. E teoricamente ele já fez tudo o que ele tinha que fazer pra ter essa fé da equipe. O cara ganhou Fórmula 3, ganhou Fórmula 2. Foi super bem na Williams, foi super bem com o Hamilton. Exato, andou super bem com o Hamilton. Tá andando. Fez corridas espetaculares esse ano. Então é uma incógnita, é um mistério que eu não consigo entender. Sabe? Eu, se fosse da Mercedes, obviamente, você tem a possibilidade de ter o Verstappen. Eu, Sérgio,
algum lugar, tomara, em algum momento, Deus, em algum lugar ali do Toto Wolff eu falaria, eu vou colocar o Russell e Verstappen. Eu apostaria nos dois, mesmo sendo maluco. E resolveria a vida do Antonelli de alguma forma. Não sei como.